Cuidado com expressões como visando, objetivando, podendo, devendo, sendo assim, sendo que, gerando, impactando, é o gerúndio. Muito cuidado com o gerúndio. Quase sempre a gente usa de uma forma equivocada em órgãos públicos e empresas privadas. Vamos detalhar bem o gerúndio. Gerúndio é uma forma nominal, quase sempre com sentido de advérbio. 5 ideias de advérbio: causa, tempo, condição, concessão e modo. Vou explicar com calma. O gerúndio, ele traz a ideia de uma ação em desenvolvimento ou uma ação simultânea à outra. Se você quer usar bem o gerúndio, a ideia apresentada, ela tem um desenvolvimento, ou ela está simultânea à outra. Então, muito cuidado. Vamos observar o uso adequado do gerúndio e depois o inadequado. Então, vamos lá. Uso adequado do gerúndio. O primeiro uso adequado do gerúndio é a ideia temporal. Observe os exemplos. Passando pelo mesmo caminho, a vítima foi atacada pelos réus. Passando, gerúndio, tempo, desenvolvimento, enquanto eu passava, uso perfeito, gerúndio correto, tempo. Outro uso adequado do gerúndio, ideia condicional. Considerando o cumprimento da cláusula nos primeiros meses, torna-se evidente a má-fé da contratada. Considerando, quer dizer, se considerarmos ideia condicional, gerúndio perfeito. Ideia concessiva. O que é ideia concessiva? Aquela ideia do embora, apesar de, ainda que. Vamos observar exemplo de ideia concessiva com gerúndio. Mesmo alienando o veículo a terceiro, o recorrente responde pelas obrigações anteriores ao negócio jurídico. Concessão. Ainda que tenha alienado, uso perfeito, corretíssimo do gerúndio. Então, nós fizemos ideia de tempo, ideia de condição, ideia de concessão, agora ideia de causa, que é muito empregado mesmo. Causa, aquela ideia do considerando, quer dizer, por quê? Aí está perfeito o gerúndio. Observe o exemplo. Não alcançando o número de matrículas suficientes, foi cancelado o curso. Qual a ideia de causa? Não alcançando. Por que não alcançou? Por que não alcançou? É muito comum que o gerúndio, nesse caso, também perpasse um pouco a ideia de tempo, tá? Mas quase sempre é causa ou tempo. Perfeito uso. E o último caso do uso adequado do gerúndio é o uso no sentido de modo. Adjunto adverbial de modo. Tá? Observe o exemplo. Ele se defendeu, argumentando desconhecer o assunto. Ele se defendeu desse modo, argumentando. Então, nós temos aí um caso do gerúndio adequado. Tempo, condição, concessão, causa e modo. Agora, vamos tomar muito cuidado. Há um outro caso do gerúndio correto, que era bem usado no passado, tá? Eu dou cursos há mais de 20 anos, quase 30 anos, em órgãos públicos, em empresas, e eu observava muito no passado e hoje nem tanto. É o em se mais gerúndio. Em se tratando, em se querendo, ainda está correto, está perfeito o uso. Mas a gente quase não encontra mais o gerúndio nesse sentido. Agora vem o problema, o uso inadequado do gerúndio. Quando o gerúndio ele está inadequado. O primeiro uso inadequado do gerúndio é a ideia pontual. Como a gente já viu, gerúndio apresenta uma ideia em desenvolvimento ou uma ideia simultânea à outra. Quando você tem uma ideia pontual, o gerúndio está incorreto. Vou estar transferindo, vou estar fazendo, vou estar resolvendo.
é o problema do telemarketing, não é verdade? É um erro que a pessoa não escreve, ela fala errado. O segundo uso inadequado do gerúndio é a ideia adjetiva. A ideia adjetiva, depois nós vamos ver um caso em que o gerúndio pode ser usado como adjetivo, mas ele geralmente está errado, é um uso muito comum. Se eu coloco assim, chegou o relatório abordando o assunto. Chegou o relatório abordando o assunto. Eu não consigo trocar por chegou o relatório que aborda. Observe que eu não tenho ideia de desenvolvimento e não tenho ideia simultânea. É um uso equivocado do gerúndio. Na verdade, o gerúndio está no papel de uma oração adjetiva. E na linguagem culta, nós não devemos usar assim, tá? Então, carteira contendo documentos. Carteira contendo dinheiro. Não, carteira com dinheiro. Carteira com documentos. Ou carteira que contém documento. Toda vez que eu conseguir trocar um gerúndio ligado a substantivo por um que e o verbo, o gerúndio ele está equivocado. Tudo bem? Agora o caso mais comum. Terceiro caso inadequado. Primeira ideia pontual. Segunda ideia adjetiva. Terceiro é a ideia aditiva. A ideia aditiva, você deve se lembrar bem, vem das orações subordinadas aditivas. Perdão. Orações coordenadas sindéticas aditivas. Orações coordenadas sindéticas aditivas. E é muito comum a pessoa usar o gerúndio de uma forma equivocada. A pessoa fala assim, por exemplo, vai lá escrever, tá? O juiz analisou o caso decidindo... Não, tá errado. O juiz analisou o caso e decidiu... É uma ideia de adição, não é uma ideia de gerúndio. Tá? O time jogou bem, ganhando o campeonato. Não, o time jogou bem e ganhou o campeonato. Então, quando eu consigo colocar o e o verbo com uma ideia de adição, o gerúndio está incorreto. É o que acontece muito com o podendo, devendo, gerando. É um uso equivocado. Observe o exemplo de ideia aditiva de forma equivocada. Tá? A alta dos juros foi superior ao previsto, gerando impacto nas aplicações. Não é gerando impacto nas aplicações, e gerou o impacto nas aplicações. Tá? Então aí nós temos, tá, o uso do gerúndio de uma forma equivocada. Cuidado com o gerúndio com ideia pontual, ideia adjetiva, ideia aditiva. Eu separei agora algumas expressões em que a gente não deve usar gerúndio. Tá? Vamos ter muita atenção a isso. Primeira expressão. Se eu consigo ter a ideia da expressão de forma que, mais verbo, não cabe gerúndio. Observe o exemplo adequado e o exemplo inadequado. Vamos lá. Adequado. A empresa descumpriu o contrato, de forma que o juiz determinou a rescisão. De forma que o juiz determinou a rescisão. Inadequado. Como é que acontece? A empresa descumpriu o contrato, gerando, tá, a rescisão do juiz. Gerando, totalmente inadequado, aqui no caso. Outro uso inadequado é com ideia de finalidade. Esse é um erro muito comum que eu observo quando eu dou os cursos. Visando, objetivando, você vai trabalhar 10, 20, 30 anos no órgão público ou numa empresa, ou no mundo acadêmico, e toda vez que você usar visando, objetivando, ele vai estar equivocado. Porque gerúndio não tem ideia de finalidade, ele não tem ideia de a fim de quê, tá? Então, se eu coloco lá, haverá reunião objetivando resolver o problema. Errado. Haverá reunião a fim de resolver o problema, para resolver o problema, com vistas à resolução do problema. Então, gerúndio não tem ideia de finalidade, tá? Tomar muito cuidado com isso, tá? Observe exemplo. O órgão público abriu nova licitação, a fim de que ocorresse maior competitividade.
Perfeito. Inadequado. O órgão público abriu nova licitação visando ocorrer ou visando totalmente inadequado. É com a expressão de modo que. De modo que. Se eu tenho essa ideia de modo que, o gerúndio está inadequado. Observe um exemplo adequado e um exemplo inadequado. Adequado. O prazo foi descumprido, de modo que o juiz aplicou a multa. Perfeito. Inadequado. O prazo foi descumprido, sendo que o juiz aplicou a multa. Este sendo que, ele está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Sendo que, eu só posso usar com a ideia de causa. Volta àquela ideia de causa que a gente teve lá no começo, tá? Sendo que choveu, ela não chegou a tempo. Porque choveu, ela não chegou a tempo. Então você tem aí uma ideia de causa, aí está correto, tá? Muito cuidado também com o gerúndio com papel de assim. Assim, tomar muito cuidado, assim mais verbo. Observe exemplo adequado e exemplo inadequado. Adequado. O contrato não foi cumprido. Assim, foi rescindido judicialmente. Como está inadequado? O contrato não foi cumprido, sendo assim, rescindido, sendo assim. Esse sendo assim, não. Assim. O sendo não cabe aí. Então, nós vimos o uso adequado do gerúndio e vimos o uso inadequado do gerúndio. Vamos agora ver dois casos específicos do gerúndio que quase não são usados em órgãos públicos ou empresas, mas podem estar corretos. O gerúndio assume o papel de substantivo e adjetivo em casos muito específicos. Por exemplo, considerando. Considerando é o gerúndio correto com a ideia de causa. Considerando isso, considerando aquilo, perfeito. Agora, se eu escrever assim, os considerandos, esse gerúndio, ele virou um substantivo, núcleo do sujeito. Aí ele está perfeito. Tá? É aquela classe gramatical que você altera. Como substantivo, o gerúndio pode ser núcleo do sujeito, núcleo do objeto ou núcleo do complemento nominal. Muito raro, a gente quase não usa, tá, na linguagem institucional, na linguagem técnica. E o mais difícil agora, que a gente precisa de muita atenção, é no uso do adjetivo. Observe este exemplo. Comprei um carro com motor funcionando. Comprei um carro com motor funcionando. São duas ideias possíveis. A primeira ideia é que eu comprei o carro e na hora que eu comprei, o motor estava funcionando. Aí o gerúndio está certo. O gerúndio está no papel do adjetivo, mas ele apresenta uma ação em desenvolvimento. Comprei o carro com o motor funcionando. Ele estava funcionando naquele momento, estava ligado. Agora, se a ideia é, comprei um carro com motor que funciona, ele não estava ligado naquela hora. Aí o gerúndio está errado, eu devo usar uma oração adjetiva. Comprei um carro com motor que funciona. O gerúndio, ele está correto em muitas situações da língua portuguesa, só que numa linguagem técnica, numa linguagem formal, procure evitar o gerúndio, tá? Evite o gerúndio, porque muitas vezes a gente usa de uma forma equivocada.